E aí, pessoal, o Timeline Tricolor desta quinta-feira vai falar sobre a arbitragem ainda do jogo contra o Atlético. O áudio divulgado pela CBF, Renato Portaluppi se manifesta nas redes sociais, mas tem também Bitelo, um número preocupante, e o clássico Grenal, o que já podemos definir e o que vai ser definido ainda, porque o Grêmio está de folga. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, pois o assunto agora é Reurbani. Você que mora num bairro, você que mora em um condomínio e não tem ainda o seu registro individualizado do imóvel, você tem que conhecer a Reurbani. No link da descrição você tem todas as informações. A especialidade dessa empresa é exatamente regularizar o seu imóvel. Isso mesmo. Entre em contato com eles. Se você é dono de um terreno, também. Mais de 15 mil projetos aprovados. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Uma empresa com toda a experiência neste segmento. Reurbani, você vai gostar. Entre agora e conheça. Gente, Timeline Tricolor. É claro que nós vamos falar muito da arbitragem ainda. Renato Portaluppi, por exemplo, se manifestou nas redes sociais, no seu Instagram, ele que ficou mais ativo no Instagram. E ele começa dizendo o seguinte: mais uma vez fomos prejudicados por um erro do VAR, mas isso não diminui nossa atuação. Na verdade, um erro da arbitragem. O VAR também. O VAR corrobora. Aquele pênalti é duro, mas o juiz deu também. Então, cada vez mais a discussão sobre essa nova forma de se fazer futebol, esse novo esporte que estão criando aí, que é esse esporte do frame, esse esporte da fotografia, esse esporte da análise em tempo parado, né? Um novo jogo. Eu chamei de Brasil Ball e é mesmo, é outro jogo. Hoje nem festejar a gente consegue mais. Hoje dá o gol, pessoal, beleza, vamos esperar para ver se eles vão encontrar alguma coisa aí, depois a gente se cumprimenta aqui para... Eles vão parar com a comemoração, inclusive, dos jogadores. Tamanho, a forma como está sendo analisado isso. O áudio do VAR, do lance do Bright White, do gol, que alegadamente bateu na mão, e por isso foi anulado, a CBF divulgou. Ela só divulga os lances onde o VAR interfere. Então, como foi dado o gol e teve a interferência da arbitragem, o áudio foi divulgado. E aí tá ali. Toca na mão esquerda. Impressionante, inclusive. Desde o início, né? É impressionante. É impressionante, assim. Muito difícil de ver para quem tá olhando, mas pro VAR, a primeira frase, ó, bateu na mão, olha essa aí. Impressionante. Impressionante. A sensação que eu tenho é que o VAR procura. Vamos achar um erro, vamos achar, precisamos achar. É um negócio assim... É triste, tá? É triste porque eles vão acabar com o futebol. Eles sabem. Essa categoria que se transformou na arbitragem, porque a arbitragem antes era um juiz, com seus erros, muitos, e com seus acertos. Hoje é um grupo, assim. A sensação que eu tenho é que é outro esporte. É outro esporte. Eles vão acabar com o futebol. Acabar. Na verdade, o futebol brasileiro já acabou, né? A gente ainda vive de um tempo que não existe mais, mas esses aí eles estão terminando, encerrando com o futebol. Uma situação ontem que acabou confirmada, a gente falou sobre isso ontem no vídeo da noite, mas é bom a gente falar aqui, porque ontem o Grêmio fez a partida válida pela 6ª rodada. E esse número indicou que a derrota ontem, que o Grêmio completasse o pior turno de toda a era dos seus pontos corridos. O Grêmio fechou em 15 pontos em 19 jogos. Olha o tamanho da campanha do Grêmio hoje, tá? Olha o tamanho da campanha do Grêmio hoje. Faltam 9 rodadas e o Grêmio tem 35 pontos.
O Grêmio mais do que dobrou. O Grêmio fez 20 pontos no segundo turno, o terceiro colocado do segundo turno. Então imaginem o tamanho da volta do Grêmio. Ele fez 20 pontos em 10 jogos. É o quarta melhor campanha, atrás do Fortaleza, Palmeiras e Botafogo, só dos líderes do campeonato. Então imagina o tamanho da campanha que o Grêmio precisou fazer para sair. Se a gente tivesse jogado tão somente isso, nós estaríamos nesse momento dizendo que o Grêmio está virtualmente rebaixado. Se hoje tivesse terminado o primeiro turno com 15 pontos, seria uma tragédia, uma completa tragédia. Um ponto aqui interessante, o Alexandre Mendes teve o seu processo, aquele caso lá de agressão, ele foi arquivado pela justiça. Dito isso, o profissional do Grêmio deve voltar a trabalhar na segunda-feira, quando da reapresentação do Grêmio, tá? Aqui um ponto que é interessante da gente discutir, porque o Marcelo Salles, o assessor do Renato, ele acabou ficando em evidência, né, em razão desse episódio com o Alexandre Mendes, com o Gabeira. O Grêmio teve bons resultados com a participação dele, ele deu coletiva, sendo uma muito boa, na vitória sobre o Fortaleza. E agora o que a gente pode dizer, e eu acho que esse é o ponto, é que o Grêmio refaz aqui a sua hierarquia, porque é o Renato, que voltou ontem, aí agora o Alexandre Mendes, que não estava nem trabalhando no Grêmio, e aí o Marcelo Salles volta à sua posição. O Grêmio que retoma os trabalhos na segunda-feira, que eu falei no dia da representação, o Grêmio está de folga. O Grêmio jogou ontem, folga hoje, na quinta-feira, sexta, sábado, domingo. E aí retoma os trabalhos na segunda-feira. O que eu torço? É para que essa base que o Grêmio, que a base da decisão do Grêmio de folgar 4 dias tenha sido científica. Essa é a minha expectativa. Eu torço para que tenha sido científica e não tenha sido em cima da vontade, né? Se foi científica, beleza, a gente vai estar retomando normal, vai estar muito forte no Grenal, e aí não tem problema nenhum. Agora, se foi tão somente para acalmar aí os ânimos, para uma gestão de grupo, aí nós vamos ter seríssimos problemas no Grenal. Então, torcendo para que tenha sido científica. O Bitelo, eu falei que falaria nele, o Bitelo concedeu uma entrevista para a TNT Esportes e se disse muito feliz lá, ele está jogando muito na Rússia, né? Muito. Titular, jogador muito bem, e ele disse que tem muita vontade de voltar, mas deixou claro que o objetivo dele nesse momento é seguir na Europa, né? Na Europa. Então o Bitelo tem essa situação aí. Falar do Filipão também, né? Porque ele foi notícia ontem e a gente acabou não comentando muito. Eu falei muito no Sala, mas aqui eu não tive muita oportunidade de falar, até porque o assunto ontem era o jogo, né? A notícia ontem foi dada pelo JB durante o debate raiz de ontem, de que o Filipão, ele tem dito para amigos dele, amigos próximos dele, essa é a informação do JB, que ele tem conversas muito avançadas para estar como coordenador técnico do Grêmio na próxima temporada. Essa é a notícia. E o Grêmio, obviamente, nega essa informação, as pessoas que eu conversei não souberam me dizer, mas essa seria a notícia. O Filipão, inclusive, segundo essas notícias, iria escolher o novo técnico do Grêmio. E segundo isso, o Renato não seria esse o treinador. Mesmo que o Filipão e o Renato tenham ótima relação, tá? Ótima relação. Mas eu não posso aqui negar que a tendência, ser confirmada essa notícia do Grêmio ter um coordenador técnico da estirpe do Filipão, que o Grêmio troque de treinador, né? Que não seja o Renato. Mas continuo, você sabe a minha opinião sobre isso, continuo dizendo, para mim o Renato é que decide. Ele é que decide. O Renato é que vai definir qual vai ser o objetivo dele, e aí o Grêmio vai dar sempre prioridade para ele. Me parece que essa é uma lógica natural. Mas nós vamos ver aí nos próximos meses, eu acredito,
Acho que nada disso aqui vai ser conversado oficialmente, ou vai ser dito, ou vai ser falado, ou vai ser confirmado antes do final do Campeonato Brasileiro. Acho que aqui ainda estamos todas as infos ainda no campo das especulações, porque o Grêmio não sabe nem o tamanho do seu projeto esportivo. Então não tem como ter uma definição sobre esse assunto. Essa foi a timeline tricolor dessa quinta-feira, César de Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.